Acabamos de chegar aqui na maior contabilidade especializada em deliveries e restaurantes do Brasil. E o que viemos fazer aqui? Uma série especial de contabilidade dentro do Delivery Ativo, para que você saiba tudo, os nuances da reforma tributária, entenda o que vai mudar para os seus combos, a forma de fazer combo e até a forma de usar o multiloja. E ó, no vídeo da multiloja, talvez, muito talvez, o governo esteja olhando você como uma fraude nesse momento. Então quer saber mais? Esse primeiro vídeo eu vou te apresentar Daniel Segura e Clívia, os fundadores do Hub dos Restaurantes, são os donos e CEOs dessa empresa e vai falar tudo sobre a reforma tributária para vocês. O que muda? A entrada do Simples, a entrada do IVA, o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, como essa bagunça toda vai fazer sentido aí no seu restaurante. Então, acompanhe aqui, será uma série de 4 vídeos, não perde. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu sou Daniel Segura, CEO do Hub dos Restaurantes, e estou aqui também com a Clívia. Eu sou a Clívia, contadora especializada em restaurantes. E eu faço mais a gestão, parte comercial, marketing, CS, e a Clívia fica mais responsável pela gestão operacional. Então a parte técnica toda fica com ela. E aí desafiaram a gente a contar um pouco da nossa história aqui, né? E tem muita história aqui para ser contada, né? Minha história na contabilidade inicia no ano em que eu nasci. Porque no mesmo ano em que eu nasci, em 1985, meus pais resolveram também abrir um escritório de contabilidade. Acredito eu que eu era um bebê bonzinho para eles... Não, tá tranquilo, bebê, vamos abrir um escritório de contabilidade também. E eu tive uma vivência muito grande dentro do escritório de contabilidade, porque épocas difíceis, né, não eram tão fáceis como são as coisas hoje, então eu não tinha babá e eu tinha que ficar brincando ali no escritório de contabilidade. Meu pai também aproveitava bastante disso e colocava eu para brincar fazendo serviços, que na época era muito mais manual do que é hoje. Então, a minha vivência do escritório é desde que eu nasci. E todos esses anos que vem passando, eu acompanhei todas as mudanças que foram acontecendo, tanto de tecnologia quanto de governo. Em meados ali, um pouquinho depois da pandemia, ou no meio da pandemia, eu vi que o mercado estava se desenhando e se encaminhando para a segmentação. Muitos contadores foram para o viés de prestação de serviço, principalmente da área de saúde. Surgiram muitas contabilidades especializadas na área de saúde que, vamos dizer assim, é o diamante, né, de cliente para os escritórios de contabilidade. E eu via as coisas muito enviesadas para a segmentação, a importância de ter contadores segmentados. Foi onde eu pensei, pô, precisamos entrar numa segmentação. Tanto eu quanto a Clívia, só que a Clívia vem só depois na sociedade. Eu tinha uma contabilidade totalmente tradicional da parte dos meus pais, completamente diferente a captação de clientes da época do meu pai, que ele pegava uma pastinha, saía na rua entregando cartão para as pessoas atrás de cliente, então não tinha como segmentar. Eu herdei essa contabilidade tradicional com muitos clientes diversos ali na carteira e eu vi a importância tanto para o cliente ter uma contabilidade segmentada. Nesse manicômio tributário que a gente tem hoje, é muito importante que a gente esteja especializado e segmentado. E eu falei, pô, preciso me especializar. E quando eu comecei a pensar nos restaurantes, pasmem, dentro da carteira que a gente tinha em torno de 90 clientes, só tinha um restaurante. Só que eu olhei mais para o mercado e para marketing do que para a própria facilidade operacional da contabilidade. Então, todo mundo indo para a área mais fácil, que é a área da saúde, a área de prestação de serviço, eu falei, pô, ninguém está querendo trabalhar com restaurante. Que, diga-se de passagem, é muito difícil, tem muita particularidade, precisa de muita especialização. No primeiro ano, a gente já aumentou a mesma quantia da carteira desde 1985, no primeiro ano. E de lá para cá, foi aumentando o cliente. Em 2023, a gente conquistou mais de 200 clientes no mesmo ano. Em 2024, a gente dobrou. A gente conquistou mais de 400 clientes no mesmo ano. O ano passado, 2025, a gente chegou próximo aos 400 também clientes novos no ano e assim. Então, a gente entrou num segmento difícil, diga-se de passagem, mas onde há dificuldade, há oportunidade. E aí a gente está nadando de braçada. Em 2023, iniciou aí a minha história com a Clívia dentro dessa fusão aí que a gente fez. Pode contar um pouquinho melhor. Bem, eu também, como o Daniel, não é muito diferente da minha história. Minha família inteira é de contadores, então meu pai fundou em meados muito próximo da idade que o Daniel. Eu sou um pouco mais jovem, mas o meu pai fundou o escritório dele também, bem próximo do pai do Daniel.
E, assim, eu me criei também dentro de um escritório de contabilidade. Então, as minhas brincadeiras eram em máquina de datilografar ali. Então, a gente brincava muito, eu, um grampeador, pegava o dedo da minha irmã. Então, acabou que eu não sei como, mas eu gostei dessa área. Então, na época também, o escritório do meu pai não era segmentado, nem pensava em segmentação. Foi quando eu comecei eu sou de Fortaleza, né? Eu sou do interior, na verdade eu sou do interior, mas morava em Fortaleza. E eu comecei a vir para São Paulo, que foi onde eu conheci o Daniel. E nessa época eu também nem pensava em segmentação, mas eu já queria trazer muitas mudanças para o escritório do meu pai. Como ele já era assim, muito tradicional, ele achava que tudo aquilo que eu estava falando, setor comercial, ele brincou com a minha cara, mas minha filha aqui é um escritório de contabilidade. E assim, para resumir um pouco a história, eu, né, sempre fui mais a parte técnica, eu nunca me senti à vontade para vender, então foi aí quando veio o casamento com o Daniel, que não estava dando muito certo a sociedade dele, então eu já tinha o meu escritório, que era segmentado em outra área totalmente diferente, que é cartórios. E como nós somos casados, a gente falou, por que não juntar, fazer uma fusão? E foi aí que a gente começou a fazer essa fusão. Hoje a gente tem os dois ramos de atividades, para quem assim não conhece, a gente, apesar de estar muito focado principalmente em restaurantes, nós temos dentro do nosso escritório, a gente trabalha por squads, então a gente tem um squad só de cartório, só de restaurantes, mas restaurantes sobressai muito mais do que os cartórios, até porque só tem 15 mil cartórios no Brasil. Diferente de restaurante que tem 15 mil, dependendo do bairro. Então, eu entrei nessa sociedade na parte técnica e o Daniel muito marqueteiro, muito comercial, a gente embarcou ali em meados de 2023 nessa fusão. Então, a gente vem crescendo muito nessa área de restaurantes. É um ramo que eu nunca imaginei trabalhar, até porque são muitas diferenciações que a gente tem, muitas particularidades que muitas vezes em outros nichos a gente não tem. Vocês que já estão aí acompanhando esses conteúdos sabem, né, que a gente está numa guerra de marketplace, então quem é o contador que sabe dessas especialidades, né? Ele nem entende dessas taxas, né, que a gente sempre vai descobrindo aí ao longo ali da nossa especialidade. Então foi aí, né, Daniel, se quiser complementar um pouquinho, foi aí que a gente começou e agora parceria. A gente está vivendo num grande boom, onde tudo está mudando, 360 graus na parte tributária. E como hoje a gente é a maior contabilidade para restaurantes do país, a gente consegue ter um norte de como ajudar os donos de restaurante a passarem por esse turbilhão, que não vai ser fácil, mas a gente está se preparando, a gente está evoluindo, Por que a gente conhece tanto do segmento? Porque a gente mergulhou no segmento. A gente consegue falar de produção, de marketing, de contabilidade, porque a gente vive nos eventos, a gente respira restaurante mais do que respira contabilidade. Então, a gente sabe, de fato, quais são as verdadeiras dores. Se for para pegar uma contabilidade do restaurante para emitir sua guia, qualquer um emite. Só que a gente faz a lapidação desse imposto. A gente consegue fazer com que você pague o imposto que realmente você deve pagar, com o máximo de redução possível. Então, sempre o nosso slogan é fazer o restaurante pagar menos tributos. Então, a gente se especializou por conta que a gente sabia que a gente conseguiria gerar valor para os nossos clientes. Realmente entrar, analisar o cardápio, colocar o cadastro de NCM em cada produto do cardápio, fazendo com que você faça a lapidação do imposto, hoje acredito que é só a gente. Então, quando o cliente chega, é uma das primeiras coisas que a gente pede, o seu cardápio, porque a gente precisa analisar o que o cliente vende. Então, nos nossos planos, todos os planos, os clientes vão ter isso, porque é nossa base, né? Exatamente. E aí a gente também foi se tornando um hub, né? A principal dor que eu vejo no mercado é a falta de informação, tá? Até que eu levo nas palestras que eu faço, né, para restaurantes, a seguinte dor: o dono de restaurante não entende nada de tributos e dos tributos dos produtos dele. Por quê? Primeiro, o governo não quer que ele saiba, porque muitos dos produtos que são vendidos nos restaurantes é recolhido toda a tributação na fábrica. Então, teoricamente, a cadeia não era para pagar imposto. Se paga, ótimo para o governo. Vou levar a informação se o cara está me tributando e eu estou ganhando mais?
Não. Então eu não vou levar essa informação. Então o governo não leva essa informação. Os sistemas não levam essa informação, porque tem muito bug de sistema, e aí se você leva a informação pelo sistema, você acaba tendo uma demanda muito grande de suporte, e o suporte já está sobrecarregado do sistema, então o sistema também não quer levar essa informação, porque tudo começa no sistema. Se você faz a divulgação, demanda suporte, né? E os sistemas todos sobrecarregados. E muitas das vezes o contador, porque se você é um contador generalista que você não atende só restaurante e forma uma equipe para atender só restaurante, acaba que é melhor o cliente não saber se aquela guia está certa ou não. E eu tenho certeza, você é dono de restaurante, você não sabe se a sua guia de imposto está certa ou não quando o contador envia, né? Por quê? Porque a falta de informação leva com que, se o contador errar ou se o contador colocar um imposto a mais ali, o cliente não sabe, o cliente vai e paga. Então, é todo um ciclo, um conjunto que não quer levar a informação para o restaurante, que a gente está tentando quebrar. Então, a gente leva essa informação para o restaurante. Muitas das vezes, a nossa reunião comercial vira uma consultoria, porque a gente leva uma informação que é novidade para o cara. A gente fala muito em reforma tributária, do que vai acontecer, e a gente vai falar muito aqui, né, que é um ano de organização, mas a atual tributação dos restaurantes não é bem feita. Que já vem no mercado há pelo menos uns 10 anos, né? O Simples Nacional, junto com o Monofásico e CMS-ST. Infelizmente, eu entendo até o dono de restaurante, né? Pelas margens apertadíssimas que ele tem, a concorrência forte, que acaba sendo um segmento onde ainda tem muita sonegação e vai acabar com a nova reforma tributária. E a gente também leva a parte de precificação. Então, antes a gente fazia até em planilhas, né? E agora a gente até evoluiu para um sistema onde o cliente ele mesmo pode simular. Chega uma promoção. Qual é o contador que sabe que chega uma promoção lá a qualquer momento da marketplace? Então, a gente já disponibiliza um sistema que ele pode já ver se aquela promoção é viável ou não, se ele está tendo prejuízo ou não. Então, a gente também leva isso como um diferencial que a gente sentiu uma dor muito grande no mercado. Porque muitas vezes o restaurante está vendendo muito, vendendo, mas no final do mês a conta não está fechando. O restaurante ele fica vislumbrado pela quantidade de vendas, mas cadê o meu dinheiro no final do mês? E por que acontece? Antigamente, quando eu lembro meu pai fazendo contabilidade, ele ligava para os clientes dele e perguntava: quanto que você quer pagar de imposto? Então era fácil ter uma margem de lucro, onde você não tinha marketplace, você pagava o imposto que você queria. Então, se você ali fazia um cálculo para ter 30% de margem de lucro, se você perdesse 5%, era muito. Hoje não, as coisas estão mais apertadas. O marketplace tem marketplace colocando promoção sem autorização. E aí você está vendendo lá um monte de promoção, aí quando você vai ver, pô, mas peraí, eu nem aprovei essa promoção aqui. Por conta dessa guerra, que é preocupante, de marketplaces. E aí, ao mesmo tempo, parece que tudo, né, casou junto. Vem também a reforma tributária, onde você não vai ter mais a opção de sonegar. Então, aqueles 30% que você tinha tranquilidade, parece que o governo e as empresas de marketplace olharam para aqueles 30% e falou: não, vou pegar para mim. Então, se você não tiver a parte de precificação muito bem feita, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje você vende muito, e se você vende muito da forma errada, você acaba tendo muito prejuízo. E a reforma tributária ela já avisa que 40% do mercado vai quebrar. Não deixar os nossos clientes fazer parte dessa estatística. Exatamente, a gente não quer isso, então a gente vem trabalhando fortemente em cima disso para que reduza os impactos significativamente. E o que é interessante, a gente iniciou a contabilidade num formato e a gente alterou todo esse formato, conhecendo e entendendo as necessidades dos restaurantes, a ponto de que a gente fez um rebrand da nossa marca e a gente virou o hub dos restaurantes, entendendo que nós somos mais do que uma contabilidade. Então a gente faz toda a parte da contabilidade segmentada, especializada, mas também a gente oferece outros produtos dentro da nossa contabilidade. Primeiro, a gente é a única contabilidade, né, que oferece análise e cadastro de NCM no sistema do cliente. Então, vai um pouco além da contabilidade. Fora isso, a gente tem uma parceria e também oferece dentro dos nossos planos a Fuse para melhorar o seu poder de compra ali, a sua administração e diminuir o seu CMV. Dentro do mercado, a gente entendeu que cada 1% vale muito. Fora tudo isso, a gente faz precificação, reuniões trimestrais, tudo que a gente foi entendendo que o mercado precisa além da contabilidade, e a contabilidade especializada. E dentro disso, é interessante até a Cleo falar, porque todos os clientes que entram aqui dentro do Hub dos Restaurantes,
eles entram já com uma expectativa muito alta, né? Sim, bem, uma expectativa tão alta, porque eu acho que justamente porque a gente dissemina muito conteúdo em relação a todas essas mudanças que vêm acontecendo e também conteúdos muito nichados. Então, quando os clientes chegam aqui na Hub, eles já vêm com um nível de maturidade um pouco maior, eles já vêm com conhecimento. Então, quando chega na operação, eles já querem saber quanto é que vai ser meu imposto, quais são as alíquotas que a gente vai conseguir reduzir, já foi feita a minha análise, coisas que antes a gente via que eles pouco se preocupavam. Então também tem a questão do mercado, né? Tá muito aquecido, muitas mudanças acontecendo. Então tá sendo assim um movimento muito bom assim por parte dele. Desde a reunião comercial, a gente já presta consultoria. A gente já leva informações que a maioria dos donos dos restaurantes não fazia nem ideia. O Hub dos restaurantes, o nosso Instagram, a gente leva muito conteúdo lá. Os clientes falando, eu quero dormir com a minha consciência tranquila, que eu não vou acordar e amanhã vai ter uma fiscalização e vai fechar meu negócio. Então, vem conhecer a Hub dos restaurantes, que a gente está aqui para trazer também essa tranquilidade. Se você ainda não segue o canal, não curtiu o canal, já segue aí o Delivery Ativo e vem assistir mais conteúdo com a gente.